Uma boa noite a todos. Estamos aqui nessa entrevista gravada no programa Contraponto, com a temática Coronavírus, Mitos e Verdade. E para falar desse assunto tão sério, trazemos aqui hoje um cara que é referência profissional na área da saúde. Ele vem trabalhando há um bom tempo no fronte contra a batalha do coronavírus desde março. É um cara muito conhecido na região, digamos assim, que seja prata da casa. Ele estudou no Colégio Estadual Elza-Dec, que teve a sua base educacional no Elza-Dec, nosso querido colégio aqui da cidade. Ele fez medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez especialização em cardiologia na Universidade Francesa de Claude Bernard, na Lyon, na França, é isso, né, Marcelo? E entre outras especializações. Além de um super cidadão, uma pessoa que eu tenho muita consideração, amigo meu de infância, e é um cara muito respeitado na sociedade dentro da área de medicina e saúde. Marcelo, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Marcos. Muito obrigado. Então, há poucos dias havíamos conversado a respeito da... a gente entrando com essa questão de você estar trabalhando na área de coronavírus e tal. Você tinha me falado que criou um grupo de estudo com um grupo de médicos em Lages para poder, logo que começou a pandemia, para tentar entender, trabalhar e trazer para a sociedade o que podia fazer de melhor nessa questão. Me explica um pouco, Marcelo, como é que funciona isso? Como é que surgiu a ideia? Existem reuniões periódicas? Fala um pouquinho para nós a respeito dessa questão. Bom, boa noite. Na verdade, surgiu da necessidade, Marcos. A gente foi surpreendido por essa epidemia. De início, já veio uma decisão de montar. A gente sabia que ia precisar de mais leitos de UTI. E então montou 2 unidades de UTI, uma no Teresa Ramos, outra foi no Nossa Senhora dos Prazeres, e ali precisava de profissionais com experiência já na UTI, e pegou o pessoal da casa já, quem já trabalhava com isso. Okay. Já de início eu saí nas 2 UTIs Covid, a gente já começou, e aí o que acontece? Uma doença que naquele momento a gente tinha 3 meses só de conhecimento, você não sabia nada dela, estava vendo na televisão lá. Olhou na China, o pessoal não deu muita importância, daqui a pouco você estava olhando ali na Itália, assustava todo mundo, morrendo aquele monte de gente, colapso na área de saúde, e a gente pensou, meu Deus, vai chegar esse troço aqui, a gente não sabia nada da doença, a gente tinha que estudar. Perfeito. O que eram os sintomas, como é que a gente ia fazer desde o início, né? A gente tinha que se preparar, como é que eu vou me paramentar, como é que eu vou tratar esse paciente, onde que a gente vai alocar esse paciente, tinha que treinar a equipe. Então, de início, foi mais um treinamento, a gente começou a fazer treinamentos, desde de coisas simples, como paramentação, mas a gente sabia que um profissional da área de saúde, onde que você estava vendo toda hora, está morrendo gente lá, né? Morria um monte de gente, mas gente nova morria. Quem que morria? Era o pessoal da saúde, médico. Então, a gente sabia, a gente recebia ali uma carga viral grande, principalmente nos procedimentos. Esses pacientes eles precisavam ser entubados, precisavam botar na ventilação mecânica, né? Então, nesse procedimento era o nosso momento de risco. Então, a gente fez muito tratamento em cima disso. O tipo de procedimento que a gente faz é muito diferente do paciente habitual, o jeito que a gente vai entubar esse paciente, a gente corre mais risco, tem que ser um procedimento mais rápido, o tipo de droga que a gente usa, então, a gente viu que ia ter que ser diferente, o tipo de sedação, enfim. Mas também a gente ia aprendendo sobre tratamento, então nunca foi publicado tanta coisa na literatura como agora, assim, sobre uma doença, num curto período de tempo, assim, era toda hora caindo publicação e a gente tinha que filtrar aquilo ali, né? O que era coisa interessante, o que não era, porque estava caindo muita coisa, e você tinha que tentar entender e saber onde que você podia usar aquilo ali, medicação. E desde coisas simples, tá? O ajuste da ventilação mecânica, como é que você vai ventilar esse paciente, como é que você vai hidratar. Então, é um monte de coisas que você tinha que aprender e já ia pegando a experiência do pessoal da China, que eles estavam publicando, da Europa, da Itália, enfim. E isso continua até agora, porque tinha muita coisa que a gente usou lá no início, que se achava que ia ser interessante para essa doença, e que depois foi descartando. Aí foi saindo estudo, foi mostrando que aquilo não tinha uma evidência boa para aquela doença. Enfim, então a gente não para aí, a gente vai aprender muito ainda, né? Okay. A gente está só no começo, estamos aí há
8 meses dessa doença. Então, é isso. E como é que é feito isso? Na verdade, a gente vai trocando informação, nosso grupo, né, das 2 UTIs que a gente trabalha, então o que tem de interessante, você joga no nosso grupo ali, artigos para a gente ler, os protocolos, né? Então, a gente tem o paciente chega lá, o que eu tenho que fazer, né? Então, por exemplo, a gente já chega, já leva o paciente para tomografia, quais são os exames que eu vou pedir, o que eu vou entrar com medicação agora de início, né? Então... A literatura vem fácil ou tem que correr atrás? Não, é bem fácil. Hoje Perfeito. Então, isso é rapidinho, tudo que vem de novo aí. Então, atenção, e as né? próprias, dentro da literatura, as revistas científicas, né? Então, hoje, antigamente eram artigos que eram meio bloqueados, hoje está tudo liberado, então isso também facilitou nesse momento. Perfeito. Doutor, primeiramente, boa noite. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade. Sei quanto está corrido para vocês com questão de plantão, mais os teus atendimentos particulares. Então, muito obrigado por ter nos atendido e também dar esses esclarecimentos que é muito importante hoje para a população que fica muito indeciso, né? Principalmente no momento de sintomas, né? São vários sintomas, alguns são falsos, que as pessoas acreditam que possa ser do corona e às vezes não é. Então eu queria que você explicasse um pouquinho e desse algumas dicas para as pessoas, qual é os sintomas mais frequentes que vocês acompanham lá no atendimento, lá no front, lá na ponta, né? E em que momento as pessoas devem realmente procurar ajuda? Ou se primeiro sintoma já deve procurar o postinho, procurar ajuda médica, ou tem que aguardar em casa até a coisa se agravar um pouquinho. Qual é a sua dica? E qual é os sintomas mais frequentes? Pois é, então a pergunta é bem interessante. Bom, eu não estou bem no front, né? Eu não estou lá examinando o paciente que está com os sintomas iniciais, né? Eu já estou lá na ponta, lá onde o paciente, teoricamente, nem deveria chegar. Eu estou lá na UTI, né? Então, o paciente que chega para nós lá é o paciente que já está na insuficiência respiratória, ele já está precisando de um suporte ventilatório, provavelmente eu vou ter que entubar ele, então já vem para cá. Mas, enfim, os sintomas iniciais os sintomas semelhantes aos sintomas de uma gripe ou de um resfriado, mas às vezes ele mascara bastante, né? Mas você vai ter tosse, é uma tosse seca, tem pouco sintoma respiratório alto, assim, normalmente a gripe você tem mais congestão, tranco o nariz, você tem secreção nasal, normalmente não tem esse tipo de sintoma. O sintoma olfativo que dá é perda do olfato, você não sente mais o cheiro, pode ter perda do paladar, é um sintoma bem comum que a gente tem visto. Febre, né? A dor de garganta é outro sintoma. Você pode ter dor no corpo. A gente teve pacientes com apresentação que era só dor abdominal, por exemplo. Né? E aquele ali são pacientes que complicou a gente, porque chegou lá na emergência, tinha uma dor abdominal importante, foi internado para investigação, no exame de tomografia, porque a dor é tão importante, fez a tomografia, via a ponta do pulmão com lesão bem característica, lesão típica do coronavírus. Aí pensava, é coronavírus. Isso lá em março, abril, né? Então, aí você, embora aconteça agora ainda, fazia o exame lá do coronavírus positivo. Nesse meio tempo, já tinha entrado, não estava no isolamento, estava com os pacientes, enfermagem, então acabava contaminando a nossa equipe. Carregava uma meia dúzia junto pela junto, né? Esse era o problema. Então, era uma doença difícil, mas era diarreia, é um sintoma que acontece. A gente teve uma paciente que internou com sintomas urinários e finalizou, era Covid. Mas, classicamente, os sintomas típicos mesmo ali, é dor de garganta, tosse. Mas onde que você vai ter a necessidade de procurar um atendimento? É quando você começa a ter desconforto respiratório, a falta de ar. Né? Nesse momento, aí você tem que ter a ajuda. Né? Se eu tenho sintomas leves, né, isso é uma questão, e uma das coisas que se discute muito é fazer isolamento, não fazer isolamento total, né, e se discute a questão, inclusive comercial, a economia, né, como se fosse coisas uma na ponta, outra na outra, e é tudo junto, né, tudo funciona junto, na verdade. Então, quando tem um sintoma hoje, né, como é que um país que se deu bem nessa epidemia fez, né? Você pega exemplos aí de Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Dinamarca, Portugal. A gente perdeu tempo, né? Se a gente tivesse olhado para trás, né, viu o que funcionou lá, devia ter feito igual aqui. Então o que acontece? Você tem um sintoma leve,
né? Eu não preciso procurar o serviço de saúde. Se eu estou bem, eu vou tomar os sintomáticos, como qualquer gripe, né? Eu vi agora uma reportagem ali, os prefeitos da Amures recomendam você fazer o tratamento precoce, né? Que tratamento precoce? Né? Assim, depois a gente vai falar isso, eu imagino, mas não, eu vou tomar os sintomáticos como qualquer outro resfriado, né? Agora, se eu tiver o sintoma respiratório, aí sim eu tenho que procurar lá. Se eu tenho sintomas leves hoje, outro dado que eu estava lendo agora bem interessante, vocês viram alguém gripado esse ano? Né? Acho que está todo mundo receoso, né? Tá todo mundo segurando, né? Dois motivos, né? Primeiro, nunca se fez tanta vacinação da gripe como nesse ano. Você chegava ali a vacina aqui às 9 horas da manhã, 11 horas já não tinha mais a dose, porque todo mundo correu atrás. Né? Todo então, ano sobrava, né? Todo ano sobrava, e agora não, todo mundo se vacinou, uma grande parte se vacinou. 2% dos casos de infecções respiratórias hoje é da gripe. O resto é coronavírus. Então, se você está resfriado, é coronavírus. Ah, mas eu fui lá, fiz o teste rápido, deu negativo. É muito ruim esse teste rápido, né? Então, o que o país de primeiro mundo faz? Ele vai lá, faz a PCR, né? Faz o teste. Se eu não tenho como fazer aqui, mas de qualquer forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar esse paciente. Ah, você está gripado? Você vai ter que ficar isolado. Você não vai, senão o que acontece? A doença vai passando para um para outro, e está naquilo que a gente está vendo hoje, né? Perfeito. Como é que o Brasil está se comportando, né? Como é que Santa Catarina está se comportando? Lá no início a gente estava bem, agora como é que estamos se comportando? Depois talvez possa explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas está ruim. Cada pessoa que tem uma doença, ela passa para 1,5, né, na contagem, mais ou menos. E isso está aumentando os casos, e aí acontece de ter a superlotação de hospital, daqui a pouco não ter mais leito de UTI. Mas, enfim, sintomas leves ou pouco sintomático, que a maioria das pessoas, 80% das pessoas, ou não vai sentir nada, ou vai ter sintoma leve, isso deve ficar em casa. 80%? 80%. Tem um estudo chinês, agora bem interessante, que mostrou que 40% das pessoas não sentiam nada, né? Então eram assintomáticos mesmo. Tá? Mas com sintomas leves, chega a 80% mais ou menos, né? Uns 20% talvez tenham sintomas mais graves, e um percentual pequeno vai ter que internar, e vai ter 1% que vai precisar da UTI. Né? Criança, a gente vê falar muito que criança, ela praticamente todas são assintomáticas. Isso procede ou é mais um... Poucos sintomas em crianças, realmente, você não vê, elas são quase assintomáticas, mas elas transmitem. E aí tem vários trabalhos mostrando ali que elas transmitem igual, pode transmitir até mais, né? Mas, enfim, ela tem que imaginar que ela transmite, né? Quando, um dado interessante, abriram as escolas, agora no país da Europa, não estou lembrado, não, nos Estados Unidos, abriram as escolas, aumentou um monte, aumentou em 400% a incidência de transmissão, né, nas crianças, diagnóstico em crianças. Então, a doença está lá, ela só não tem a forma grave, raramente, né? Você tem uma mortalidade muito baixa, tem uma síndrome sistêmica inflamatória que está ocorrendo nas crianças com erupção cutânea, mas é bem raro, mas acontece, até inclusive com doença cardíaca, algumas com um tipo de doença nas artérias, causando arterites, né? Felizmente é muito raro, mas acontece, tem acontecido isso. Então não dá para imaginar que criança não vai ter nada, pode ocorrer, mas felizmente é bem mais raro. Bom, partindo dos sintomas, até... pegando um adendo aí da sua colocação sobre os medicamentos, né? Eu também não vou te colocar numa saia justa e dizer se você é a favor ou contra. Até vou ler aqui para não esquecer de nenhuma. Hoje, os mais comuns é a cloroquina, né? Ivermectina para prevenção, a cloroquina mais é para o tratamento, que hoje em dia algumas autoridades, alguns governos estão indicando. E o mais polêmico, né, que das últimas semanas aí, que é o ozônio, que inclusive foi indicado pelo prefeito de Itajaí e hoje é defendido pelo deputado Márcio Machado e pela deputada Carmen Zanotto. Qual é a sua posição quanto a medicamento? Em que momento eu devo tomar algum tipo de medicamento? Tanto para prevenção quanto para tratamento mesmo? Bom, a minha especialidade é cardiologia e fiz pós-graduação também em medicina intensiva. Eu trato sempre no paciente ali no limite. Sempre
os desfechos de estudo em cardiologia sempre está ligado a derrame, infarto ou morte. Então, eu estou sempre trabalhando com o paciente grave, né? E dentro da cardiologia, a gente se baseia sempre na medicina baseada em evidência, né? Senão você perde todo o sentido de você fazer a medicina. Dentro dessa doença do coronavírus, então a gente vem vendo as evidências, muito trabalho, desde quando começou lá na China, Europa, Estados Unidos, né? Então, no começo começou a ter um monte de hipóteses, isso pode ser. Então, com relação a todas essas medicações que você falou, a evidência científica que você tem para usar anita, hidroxicloroquina, é a mesma evidência científica de você usar a ozonoterapia. Ou seja, você não tem evidência científica, tá? Então, eu não tenho um tratamento preventivo. Eu não tenho um tratamento que eu queria que tivesse. Eu não quero estar entubando gente lá. É o momento que eu estou exposto, né? Então, eu não queria estar lá, né? Então, para nós chega tudo. Chega o paciente que está usando a hidroxicloroquina, chega aquele que não está usando nada, né? Então, eles estão chegando para nós lá, né? A ivermectina foi distribuída pelo prefeito lá de Itajaí, é a cidade, se não me engano, a segunda maior mortalidade do estado. Joinville agora parece que vai começar a distribuir também. Então, enfim, o que está acontecendo, né? A gente começa a desviar um pouco o foco das coisas. Eu não tenho uma medicação preventiva, o mundo inteiro mostrou isso. Os países que tiveram resultado positivo não foi usando esse tipo de terapia. Tiveram um resultado positivo aqueles que testaram muito. Testaram, isolava o caso. Eu via, você está doente, com quem que você teve contato? Ah, foi com ele, então vamos lá atrás. Uma busca ativa dos casos. É isso que dá certo. O resto é bobagem. Quem defende esse tipo de coisa não está lá na UTI vendo gente morrer, né? Qual é a nossa mortalidade? Estamos aqui em Otacílio, eu sou daqui, nascido aqui, então vamos falar de Otacílio. A gente teve poucos pacientes internados na UTI aqui de Otacílio. Eu escutei uma frase de um paciente dizendo assim, mas o governo tem que investir, tinha que investir mais em UTI, porque daí o cara vai lá, fica 3 dias lá na ventilação mecânica, que ele já sai bem bom. Sabe assim? É um desconhecimento total da doença, né? A gente, voltando para o Otacílio, qual é a mortalidade de pacientes de UTI de Otacílio? Aqueles que foram para a UTI. Não foram muitos, mas a mortalidade é 100%. Tá? Então, quando você pensa nisso, assim, a solução é a UTI. Agora inauguraram a nova ala de UTI. Isso é importante, porque a gente precisa de UTI não para agora. Todo inverno nós estamos lá com 10, 15 pacientes na emergência precisando de UTI. Então, não é de hoje que a gente precisa de UTI, já é de mais tempo. Felizmente, a gente tem os leitos de UTI. Mas não é a UTI que vai resolver o problema. Demorou um pouco para cair a ficha, mas eu estava lá, sabe, um dia eu entrei dentro de uma UTI, 20 pacientes, tinha 19 pacientes naquele dia, morreu 3, um teve parada, assim, eu olhava assim, todos os pacientes graves, olhava aqui assim, não vai sair ninguém. Sabe? Eu olhava assim, dava um desespero, que tu pensava, se sair vai ser uns 4. Mortalidade hoje, mais ou menos, da UTI, dos 2 hospitais, chega próximo de 80% de paciente com coronavírus. Então, a solução não é UTI, gente. A hora que você entrou para a UTI, você já está perdendo. Entrou para a UTI, o negócio já está. Então, a gente está fazendo tudo certo. Você vê cara dedicando, tem colega nosso lá, citar um só, assim, um cara que eu admiro muito, o Killian, que é o intensivista. O cara está lá, o horário dele acaba às 2 da tarde, 8 horas da noite, chega no plantão, ele está lá. O cara se debruçou em cima da doença, está tratando, a gente está tentando fazer tudo certo, pegando tudo quanto é protocolo. Tu olha lá assim, dá um desespero, porque tu vê os caras e vai piorando no dia seguinte. Então, é uma doença difícil. Vocês ficarem esperando que eu vou abrir 100 leitos de UTI, por exemplo, e vai solucionar, não é, gente. O que vai solucionar é eu não ficar doente. E o não ficar doente não vai ser usando ivermectina ou qualquer outra dessas drogas. Infelizmente, eu queria que tivesse uma droga. Mas tu é contra? Não, quer tomar, toma. Não dá nada, eu conheço essas drogas. Hidroxicloroquina, a gente dá para os pacientes com lúpus aí. Eu não tenho medo dessa droga nenhuma delas. Quer se desverminar? Pode se desverminar, faz isso. Mas você achar que esse tipo de droga vai te proteger contra essa doença, infelizmente não. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Você não tem intensivista defendendo essas drogas. Você não tem pneumologista defendendo essas drogas. Sério, né? Você não vê a sociedade de infectologia defendendo essa droga. Porque, infelizmente, não funciona. É só por conta disso, porque não tem uma evidência científica que funcionasse. Meu pai e minha mãe, a mãe disse assim, Marcelo, deixa uma receita lá de um kit. Eu disse, que kit, mãe? Mas eu quero os remédios, que senão vai faltar. Eu disse assim,
Está doida? Diz assim, então, se tu perguntar se eu sou contra ou não, eu não prescrevo isso, não prescrevo com meus pais. Né? Eu amo eles, eu quero que eles fiquem vivos. O que eu falei para eles? Não sai de casa, evite sair, não pegue a doença. Porque se você pegar a doença, eu não sei. Quem é que vai ficar? No começo você sabia lá assim, o idoso, isso, aquilo. Pô, gente, eu vi lá, menina de 22 anos morrer, 37, 39, 49, 51. Nossa, tu olha a tomografia, horrível. Então não é isso, sabe? Não é, então você vê todas as Não idades. tem mais idade, né? Então tu olha lá, a doença é difícil. Então o que você tem que fazer? Sabe, caiu a ficha. Sabe? Demorou um pouco, mas caiu a ficha. Quando o Marco me convidou para vir aqui para participar desse programa, eu pensei assim, eu vou lá porque eu quero tentar ajudar de alguma forma a nossa região, a minha cidade. Porque lá eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Lá eu estou lá trabalhando, sou só mais uma mão de obra lá fazendo plantão em UTI, virando noite. Plantãozinho de UTI, como era o nosso plantãozinho de UTI geral, tu chegava lá, 2, 3 pacientes assim meio grave, tu ajustava, isso não existe. Pacientes lá são gravíssimos, o tempo todo grave. Eles ouvem mal, tu olha assim, bom, é aquilo que você vira na televisão, tu pensa que não, é aquilo lá. Então os pacientes são ruins de condução, então não chegue lá, não deixe chegar lá. E o que eu tenho que fazer? Caiu a ficha, assim, ficou muito fácil. Não é eu distribuir remédio, tratamento precoce, não é nada disso. Eu estou tirando um pouco das minhas costas o peso que você tem que fazer, eu como um gestor, eu fico imaginando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás dos casos. Hoje mesmo chegou um paciente ali, a mulher dele deu positivo, ninguém tem orientação nenhuma. O cara está saindo para cá, ele é um contactuante, se ele não tem, ele pode estar essa doença é tão inteligente, ela fica 5 dias incubada. Por que o ebola não chegou até nós? Nunca pensaram nisso? O ebola tem um período curto de incubação e ele mata, 80% lá, 90% morre. Então, ela não dá tempo de chegar no hospedeiro seguinte. Mas o coronavírus não, ele dá tempo. Ele fica 5 dias ali, você não tem a doença, não manifestou ainda, ou às vezes até nem vai ter os sintomas, mas você está passando. Esse é o problema dela. Então, você teve a doença, por exemplo, foi diagnosticado. Bom, você tem que ficar isolado 10 dias. Mas eu não fiz o teste, eu estou com sintomas gripais, você tem que ficar isolado, não tem outra doença agora, é o coronavírus. E a tua mulher... Você já isolaram ela? Não, mas tem que isolar também. É isso que você tem que fazer. Não, mas depois vai eu e ela ficar sem trabalhar. Então fecha tudo. Fecha tudo, como foi feito no começo. Né? Tem essa discussão da economia. Todos os países que não investiram foram mais severos nessas condições, eles estão piores economicamente. Se você olha, estuda crises, né? Então pega lá a gripe espanhola. Você olha para aqueles locais, estados, né? Os Estados Unidos tinha muita estatística, os estados dos Estados Unidos que foram mais agressivos foram que tiveram menos desemprego, foram que tiveram menos mortalidade. É isso que interessa para nós. Então, o que é agressividade? Bom, toda hora você sabe, o cara deu positivo. De manhã ele pegou o resultado, à tarde ele estava lá na minha... Isso não é só um problema do gestor também, é nosso, é pessoal, né? Hoje eu falei com uma senhora que ela trabalha no posto de saúde, ela disse assim, olha, nós temos uma dificuldade, as pessoas chegam lá, elas não falam, a gente espreme, e eles eu tive febre. Pelo amor de Deus, né? Então, as pessoas também têm que ter essa consciência. Bom, e se eu estou gripado... O pessoal tem medo de dizer, eu estou com um sintoma, óbvio, né? Eu tenho medo de dizer, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho sintoma, eu tenho que me isolar, eu tenho que saber disso. Os contactuantes têm que ser observados, teoricamente teria que isolar. É assim que você vai evitar que o hospital fique cheio. Não é produzindo leitos de UTI. Leito de UTI é o final. Né? Assim, isso ali é só... Eu tenho que tentar você não ter doença. Existe um conceito, não sei se vocês já viram isso, sobre R0. O que é o R0? É a pessoa doente. Para quantas pessoas ela transmite? Então vamos pegar a China. Falaram mal da China. Na China eles estão muito vacinados com isso. Né? Eles já conhecem, eles tiveram a SARS, tiveram a MERS. Então, eles já tiveram doença. Por que os países asiáticos agiram melhor? Porque eles já conheciam, eles tinham medo da epidemia. Taiwan não tinha nem doença ainda, os caras já estavam fazendo isolamento, já estavam preparando. E a mortalidade baixa. Coreia do Sul testou. O que a Coreia do Sul fez? Começou a ter um piquinho ali, segunda onda, eles viram lá, identificaram 10 casos lá. Foram atrás daquilo, viram que aqueles 10 casos, o que tinha de semelhante, os caras tinham uma boate à noite. Já tinham liberado isso, né? Isolaram. Aí foi aquele cara lá, ele passou para 30 pessoas naquela noite, cruzaram dados de celular, dados de cartão de crédito. Em função daqueles casos,
Eles testaram 10 mil pessoas e conseguiram chegar em 150 casos positivos. Com isso, eles abafaram o caso. Uma baita uma tecnologia. Ah, mas isso o Brasil... Uma operação de guerra, né? Aqui em Otacílio eu não vou conseguir fazer. Mas faz igual Portugal fez. Então, Portugal, o que está fazendo? Portugal, ele não tem essa tecnologia, não tem recurso. Ah, descobri lá a menina, agora começou a dar a segunda onda. A menina, ela teve um caso positivo. Testaram todo mundo da empresa dela. E aí ligaram para ela e perguntaram, onde é que você foi? Você pegou táxi? Qual o meio de transporte que você usa? Onde que você foi nos últimos dias? Entendeu? Então, eu não preciso ter a tecnologia, basta ter umas 5, 6 pessoas para ficar ligando e eu vou atrás. Ah, Helena, com quem que você andou? Você foi aonde? Ah, fui lá na pizzaria tal. Vamos, então vou ter que agora rastrear tudo isso. E aí, com isso, eu vou abafar o caso e eu vou diminuir o tal do R0. Vou voltar para a China que eu estava falando. Na China, no começo, eles estavam lá com 100 e poucos casos, cada uma pessoa doente passava para 4. Pô, o troço, imagina, 1, 4, 4, 16, e aí vai. E o que eles fizeram? Isolaram, fecharam tudo, nem carro não andava, lá em Wuhan. E aí, para quanto que diminuiu? Diminuiu para 1,3, mais ou menos. Estava muito ruim ainda, porque continuava crescendo os casos. Claro. Mesmo todo mundo isolado, eles não conseguiram conter a doença. E aí, o que eles fizeram? Busca de casos ativos. Começaram a testar todo mundo, jogaram para 0,3, mais ou menos. E aí acabou a doença, se foi. Então, como é que vai acabar a doença aqui para nós? Né? Tem duas formas. Ou eu vou começar a fazer busca ativa de casos, né? Eu vou testar, e eu, paciente também, mas não tem teste suficiente, mas se eu estou gripado, eu estou com sintoma viral, eu tenho que ficar em casa me isolando. Eu vou ter que fazer isso. Senão eu não vou conseguir controlar. Aí tem uma outra forma de controlar. O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu nos países que não controlaram. A gente vai chegar, vai subir. Vai chegar um momento que tem tanta gente doença, vai ter o colapso da saúde, tem isso, aquilo. Chega uma hora que eu já não vou transmitir para tanta gente, porque o resto já pegou. Né? Ou seja, vai ter que morrer mais gente, vai ter que ficar muito mais gente contaminada para poder controlar a doença. E tem um detalhe, todos os países, né, em todos os lugares, você tem uma curva ascendente, que ela é rápida, nós estamos nesse momento, né? Então, agora, eu já acho que essa situação de gravíssima, nossa situação, já estava há mais tempo, não é uma coisa de agora, você olha para trás, há 2 semanas atrás, a gente já estava com a nossa UTI lotada. Aí teve um dia que abriu os últimos leitos lá de UTI, que foi numa sexta-feira, segunda-feira de manhã eu estava de plantão, já estava lotado, abriu na sexta, segunda estava lotado. E aí, enfim, então você tem um aumento importante desses casos. Normalmente, 1/3 da mortalidade ocorre até chegar aqui. 2/3 ocorre nessa descendente lenta aqui, ó. Porque os casos vão começar a diminuir, mas isso aqui vai demorar, vai levar tempo, e isso aqui vai se arrastando por alguns meses, né? E aqui vai morrendo gente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa curva acabar logo e começar. E como é que eu vou fazer isso? Não é abrindo leitos. Não, eu posso botar mais um hospital, fazer um hospital de campanha. Isso não vai resolver o problema da mortalidade, né? Isso não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver é eu ter a consciência de fazer exames, isolar a gente que está doente. É isso que eu tenho que fazer. É só assim que a gente vai conseguir minimizar. E quantas pessoas vão morrer aqui em Otacílio Costa, né? Vamos falar aqui, a gente é daqui. Então, eu não sei. Talvez seja 5, talvez seja 10, né? Talvez seja só as 2 ou 3 que já faleceram, né? Eu não sei, tomara que seja o mínimo possível. Mas quanto mais as pessoas tiverem consciência, quanto mais eu, cidadão, que estou ali, que estou com sintomas gripais, vou me isolar, vou entender que essa doença é uma doença grave, né? Para aquelas pessoas que vão adoecer, porque vai ter, como eu falei, uma grande quantidade que não vai ter nada. Né? Mas vai ter um percentual pequeno que pode ser o teu tio, pode ser o teu filho, né? Pode ser o teu avô, alguém que você goste, alguém da tua família. Então eu tenho que pensar nisso, né? Às vezes eu vejo assim, uma reunião de pessoal ali, vamos fazer uma festinha, né? Porque parece que já encheu o saco essa epidemia, parece que já não é tão importante. Você acha que o pessoal relaxaram? Claro. Que no início a gente percebia que estava todo mundo com medo, né, pelo desconhecido. Eu venho toda sexta aqui, né? Então no começo, nossa, para estacionar o carro era maravilha ali, não tinha ninguém. Depois foi aumentando. Teve um dia que eu cheguei aqui que estava mais tranquilo. Quando? O dia que internou os nossos amigos na UTI. Aí deu um banho de água fria nas pessoas. Opa, parece que a doença... Aí realmente caiu a ficha, eu acho. Mas relaxou de novo, eu acho que relaxou. Eu chego aqui, eu vejo as pessoas,
Meu consultório é ali no centro aqui, eu fico olhando na praça, de vez em quando cruzam sem máscara. E as pessoas perderam um pouco do medo, né? E esse é um problema, né? Então, quando você perde o medo da doença, você acaba não respeitando mais. Eu não respeito o outro também. Então, eu tenho que fazer isso. Acho que tem que ter uma fiscalização. Tem país que foi duro, né? Tem cidade que foi duro. Agora, eu vi que Joinville botou uma multa de uns 3 mil e pouco para aquela pessoa. Você é suspeito, fez exame ou é confirmado. Eles estão indo em casa, meio aleatoriamente, vendo se o cara está em casa mesmo, né? Então, se o cara não estiver em casa, vai ser multado. Infelizmente, algumas vezes você tem que fazer isso, esse tipo de situação, para a pessoa entender, mas eu não, né, eu acabo não respeitando a vida das outras pessoas, né? Não é só a tua, né? São terceiros também, né? Você tem que imaginar, teve um caso na paciente, 96 anos, ela não saía de casa desde março, tá? E ela morreu de Covid. Pô, mas como é que ela morreu de Covid? A doença foi até ela, né? Como é que ela vai, né? Como é que chega lá? É aquele que acha que não vai pegar, que vai lá, que frequenta isso, que frequenta aquilo, que depois vai lá e visita a vovó e leva a doença para ela, né? Então eu tenho que... Perfeito, então. Meu boa noite, primeiramente. Prazer receber o senhor aqui conosco. Nós estávamos falando sobre o assintomatismo e eu acho que chovendo molhado não vai nos adiantar, até porque o senhor já deu seu esclarecimento sobre o assintomatismo, que ele é realmente preocupante, então o isolamento seria essa solução, né? Aquela consciência do coletivo, né? É pensar não só em mim, mas em todos aqueles que estão ao meu redor. É a questão da vovó, né? Que ela não saiu, mas a doença foi até ela. Mas agora nós nos deparamos com algumas notícias recentes, também sabemos que alguns desses vieses que estão chegando até nós não são vieses tão confiáveis, mas nós temos aí a questão de 3 recontraentes, né? 3 pessoas que contraíram novamente, uma nos Estados Unidos, uma enfermeira aqui no Brasil e uma, me fugiu da memória agora, mas na Europa, né? Nós temos 3 casos. Nessa questão do contágio, se eu crio o anticorpo, que na realidade ele não me torna imune, mas ele combate esse vírus dentro de mim, há possibilidade desse recontágio? Isso é preocupante? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Os trabalhos mostram que praticamente uma pessoa em cada 10 mil pode contrair novamente a doença. Eles não conseguem explicar exatamente isso, se realmente contrai ou se você não tinha eliminado realmente o vírus, né? Mas o que a gente sabe hoje, né? Então, não vou me preocupar com um caso em 10 mil, né? Eu tenho que ver o que eu tenho de concreto hoje. Eu fico doente, meu organismo começa a produzir anticorpos. Tem 2 formas. Tem uma forma, 95% das vezes é um tipo de anticorpo contra o vírus, e outra vai ser umas células chamadas linfócitos que vão agir ali na tua imunidade e ajudar na tua defesa. Então, o que se sabe hoje, né, que se diz é que praticamente você está imune para essa epidemia de agora, né? Os grandes infectologistas, eles dizem que você está imune por uns 6 meses. Eles não sabem dizer se é mais ou não. Então, eles estão dizendo assim, pelo menos no mínimo 6 meses. Ou seja, se eu estiver doente e eu me curei dessa doença, tá ótimo, eu estou tranquilo, eu estou bem, né? Eu vou, pelo menos para os próximos 6 meses, eu posso ficar bem tranquilo, não vou pegar novamente. Isso não quer dizer que eu não tenha que usar a etiqueta, que eu não tenho que fazer a máscara. Eu vou ter que me cuidar. Não porque eu vou transmitir para os outros, mas se eu começo a andar sem máscara, eu vou estimular você a andar sem máscara, ele a andar sem máscara, né? Enfim, mas mesmo posteriormente, né, então, talvez a gente vai falar sobre a vacina ou não, mas mesmo que você contraia a vacina, provavelmente você vai ter que ser vacinado, porque como eles não sabem quanto tempo vai ser essa imunidade, talvez você vai ter que fazer uma nova vacina, mas você vai ser o último da fila, né? Vão começar por aquelas pessoas que não tiveram a doença, começa a ser a vacinação. Eu imagino que essa é a estratégia, mas o que a gente está lendo muito é sobre isso, né? Então você começa por pessoal de saúde, aquele pessoal que está no front primeiro, a vacinação, e depois você vai para a população em geral, e os últimos que já tiveram a doença provavelmente vão vacinar também. Mas, enfim, o que a gente tem ouvido bastante, lendo bastante sobre isso, é que você tem uma imunidade pelo menos para 6 meses. O que seria basicamente o ciclismo da nossa vacinação, né? Nós temos uma campanha de vacinação
para que venhamos a nos imunizar durante o ano, né? A gripe a gente faz todo ano. Para quê? Para que venha se imunizar dela, né? Com relação ao coronavírus, ainda tem muitas perguntas, a doença nova. Então, a gente não sabe se eu vou fazer apenas uma única vacinação e vou estar pronto, se esse vírus vai ser mutante e vou ter que todo ano fazer uma vacina assim como a gente faz para a influenza. Então, são perguntas que a gente vai ter resposta nos próximos meses, próximos anos, né? Então, mas o que se sabe é que a gente está muito próximo, então, de ter essa vacina, né? E a partir do momento que a gente tem essa vacina, aparentemente vai ficar um pouco mais tranquilo a nossa vida. Perfeito. Então, Marcelo, eu até ia te questionar agora a respeito de como está o dia a dia nos hospitais. Mas eu já percebi que você estava comentando ali no início ali que a barra está bem pesada, está bem complicado, é um clima de esperança misturado com dúvidas, com certeza, né? Como você disse, cada paciente que chega na UTI é um paciente que está em estado crítico, é um pessoal que está precisando de atendimento imediato, você não sabe se vai se salvar 100% ou 20% ou 5% daquele pessoal ali, vai depender do quadro clínico que vai se acentuar ou não para relação à cura ou não com relação ao Covid, né? Eu te pergunto, esse dia a dia está dando para suportar? Eu pergunto do ponto psicológico da equipe médica. O pessoal está conseguindo fazer uma reciclagem nesse sentido? Estão conseguindo trabalhar legal? Você está conseguindo ir para casa e dormir depois de um dia de luta, de peleia? Como é que vocês estão trabalhando essa questão aí? Tem um preparo psicológico para a equipe médica para poder enfrentar toda essa complexidade problemática da UTI, do Covid? Olha só, Marcos. Bom, eu sempre fui muito tranquilo, tá? Mas eu confesso que no início, no mês de março, ali, começo de abril, assim, eu tinha dificuldade para dormir. Era bastante tenso, porque a gente não sabia como é que ia ser, era uma coisa muito nova. Embora a gente já trabalhou sempre com paciente grave, então depois já vai voltando para a rotina. Mas realmente é uma situação bem diferente, o tipo de plantão é muito diferente do que aquilo a gente fazia, então a gente está sempre a todo momento paciente, todo momento não, mas são um paciente muito grave, que instabiliza muito fácil. Então mexe com a parte psicológica. Um dos hospitais, os dois hospitais têm esse apoio psicológico e até por... interessante, mas uma das pessoas que fazia a parte psicológica, ajudava o pessoal, era o colega Jonas. O Jonas era o meu parceiro de plantão, eu entregava o plantão para ele, fazia toda a terça, entregava o plantão para ele na quarta. Internou com a gente lá com Covid e acabou falecendo. Então ele era um cara que fazia meditação lá com o pessoal, dando apoio para o pessoal de enfermagem, para médicos. E ainda tem a Maitê lá no hospital, Tereza, que é uma oncologista, mas que trabalha com o pessoal, que trabalha essa parte psicológica. Que é importante, né? Porque você está ali, você está, além de trabalhar com paciente grave, as pessoas, a ala do Covid, né? O pessoal, ninguém quer ir para lá, a maioria tem medo, né? Porque com certeza, onde você pensa, vou pegar a doença lá, né? Então você acaba com aquele receio, mas depois vai vendo que você adotando as rotinas, fazendo tudo certinho como tem que ser feito, nosso risco ele é bastante minimizado. A gente não teve ainda problemas de falta de material, a gente está sempre assim meio... nos hospitais a gente está ali. Agora, essa semana, tem que usar tal remédio, vamos usar diferente, porque nós temos estoque para 3 dias. Então, isso está acontecendo. Perfeito, assim, perfeito. Num dos hospitais que eu trabalhava, a sedação do paciente não ficava tão boa, porque acabou um tipo de sedativo que a gente usava para relaxar bem o paciente, então não tinha. Então, né? Mas não era um problema de, o hospital não está comprando. Não tem no mercado mundial. O mundo inteiro usando essas medicações, você não consegue comprar. Não tinha... Você estava tentando comprar dali de cá e não achava. Perfeito. Então, enfim, é uma situação bem diferente. Agora eu te pergunto aqui, hoje, como é que está lá a condição da UTI? Tem leito disponível hoje? Como é que está funcionando isso aí? Olha só, como é que estamos de leitos de UTI? A gente tem... Para coronavírus, 19 leitos lá no Tereza Ramos e 20 leitos no Nossa Senhora dos Prazeres. Tá? Eu fiz plantão essa semana lá no Tereza, estava lotado. Então, ali, os 19 leitos estavam ocupados, não tinha pedido de leito lá de dentro do hospital, precisava para levar paciente para UTI e eu não tinha leito para oferecer, não tinha mais leito. No Nossa Senhora dos Prazeres,
Já faz mais dias que eu não faço plantão lá, mas também estava lá no limite. Tá? Então você está sempre, porque está sempre girando, né? Você não tem alta nos últimos tempos. Né? Às vezes a gente recebe um paciente com muita falta de ar, mas não chega a ser entubado, a gente vai contornando a situação e ele acaba melhorando vai e trabalhando sai, com o que né? tem e vai... Mas a maioria, né, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, 2 meses, agora não me recordo bem, a gente chegou a estar só com a metade de ocupação do nosso leite de UTI. Mas não é porque a gente deu alta. A gente teve uma mortalidade enorme. A gente estava lá no plantão, você morria 3, morria 4. Né? Então, não foi gente que... Aí deu aquela falsa impressão, deu uma diminuidazinha na quantidade de pacientes que estavam no isolamento. Eu dizia assim, será que está melhorando? Aí na sexta-feira eu fui fazer plantão, que é nada. Cheguei lá, já estava o isolamento cheio e a nossa UTI já estava cheia. Né? Então, o hospital o isolamento está lotado não, mas ele está cheio, e as nossas UTI do Tereza está lotada, e o do Nossa Senhora dos Prazeres eu não tenho certeza que agora não foi nos últimos dias, mas se tem 1 ou 2 leitos lá. E a tendência, né, como não está sendo feito nada de diferente, né, você não fez nenhum... E a contaminação está aumentando, ela continua aumentando. Então, a tendência é que nós vamos chegar no nosso limite. Eu vi agora que vai inaugurar, né, o Tereza Ramos, mais 10 leitos, vai passar para a ala nova. Tá para abrir. Aí nós temos um outro problema, né? Para a gente fechar uma escala de plantonistas, já está difícil, porque a mão de obra é diferente, né? Quando você pensa assim, qualquer médico vai lá fazer plantão na UTI, ele tem que entender pelo menos um mínimo de ventilador do processo, desde do processo simples, que é uma intubação de paciente, né? Então a gente não tem tanta mão de obra assim. Então nós estamos lá, perdemos uma perna essa semana, que é uma das nossas intensivistas, que a gente chama de rotineiro. Ela teve um problema de saúde, vai ficar 3 semanas afastada. Está difícil para você achar alguém para cobrir esses horários. Então, não é só eu comprar ventilador, não é só ter leito, eu tenho que ter profissional. Né? Isso ainda estou falando só de médico, mas você tem que ter médico, enfermeiros, né? Principalmente que tenham noção com esse tipo de paciente grave, porque são pacientes que é diferente de você ir lá aplicar uma medicaçãozinha simples. Ele está polimedicado, então você tem que ter muito cuidado, e isso a gente não tem essa quantidade suficiente de profissionais. Né? Isso é um outro problema, mas enfim, tá para abrir esses 10 leitos, eu não sei quando, porque com o pessoal que a gente tem dentro do hospital não dá para tocar esses 10 leitos a mais. Eu imagino que eles vão fazer alguma contratação emergencial, para poder abrir os outros 10. Né? E vamos ver se completa, mas essa é a situação. É para você ver que a complexidade vai muito além da quantidade de leitos disponíveis, né? Vai muito além, depende de recursos humanos, depende de treinamento, inclusive, né? Perfeito, ok. Doutor, a gente está seguindo um roteiro aqui, mas com a pergunta do Marcos, eu fiquei curioso com a situação e eu queria saber, escutar o seu depoimento, e vai servir também o seu depoimento para as pessoas, para o nosso dia a dia, para quem está trabalhando. Como que vocês que estão lá trabalhando, enfrentando a doença, como é que vocês agem quando chegam em casa? Qual o procedimento? Porque vocês têm uma família, entendeu? Vocês têm em contato lá. Como que vocês fazem quando chegam em casa? Vocês têm que tocar a vida particular de vocês também. E eu sei que vocês têm um contato mais de frente, mas a gente que está no trabalho também, a gente precisa ter um cuidado a mais quando chega em casa. E o pessoal da saúde, principalmente, eu acredito que deve ter um cuidado muito grande, né? Porque pode acontecer de você trazer o vírus junto, né? O mais importante é lá dentro do trabalho você ter o cuidado. A gente tem que fazer as coisas com calma, seguir os protocolos, aqueles que foram definidos por gente que estudou e que nos orientou a tentar fazer a coisa correta para evitar de você se contaminar. Obviamente que é uma preocupação enorme quando a gente até vai relaxando com o tempo, mas é uma preocupação. Eu estou sem ver meus pais já tem um tempo, já estou sem ver meu sogro há um tempo.
Os filhos ficaram uma temporada enorme afastados, fiquei lá de início uns 60 dias sem vê-los. Minha esposa, que é minha parceira, que está sempre junto, que não larga por nada, que vai me dando força, então a gente está junto, e a gente pensei até em ficar sozinho em casa, mas acabou que ela sempre está ali junto e está me dando força, e felizmente ela está ali para me ajudar. Mas não é uma situação fácil para a maioria das pessoas, né? Então está todo mundo sempre nesse mesmo barco. Chega em casa, mudou toda a rotina. Eu acho que vai mudar a rotina das pessoas, né? Desde você tirar toda a roupa, montei um armário pro lado de fora de casa já para botar os calçados, a gente já vai tirando roupa. Mas no começo tinha uma neura muito grande, depois a gente foi entendendo, né? Então, obviamente que o risco maior é eu ter o contato lá e eventualmente eu pegar a doença lá dentro. Mas do ponto de vista de roupa, disso, daquilo, né? O que vai te contaminar é as tuas mãos, né? Às vezes eu vejo as pessoas, vai no mercado, chega, limpa todas aquelas sacolas, fazem tudo isso, né? Então, pensando, mas se fica um pedacinho da sacola ali que está contaminada, se for, então, como é que ela vai contaminar? Vai ser a tua mão, a hora que tu pegar ali e levar no teu olho, na tua boca, né? Então, o que você tem que fazer? Lavar a mão, água e sabão, usar o álcool a 70%. Esses são os cuidados que vão minimizar, reduzir a chance de você ter quando eu sair, usar a máscara, né? Então, trocar a máscara, né? Então, quando essas máscaras aqui você tem que trocar a cada 2 horas, então as pessoas, vou usar porque senão vou levar multa ou isso ou aquilo, e fico lá com a máscara uma semana inteira, eu tenho que trocar essa máscara, né? Aquela máscara que está bacteriologicamente está pior do que... Então, você tem que ter esses cuidados, né, com relação a isso. Eu estou tendo esse cuidado, estou tentando ter esse cuidado, mas obviamente que isso tem um estresse enorme, né? Tu fica pensando, imagine você ter um familiar teu com a doença e eventualmente ficar grave, você pensa assim, mas eu passei para aquela pessoa, né? Então é isso que a gente tem que imaginar, né? É isso que a gente tem que pensar assim, eu tenho que me cuidar, todo mundo, né? De uma forma geral. Mas é um estresse. E não tem como, isso está inerente à nossa profissão. Agora não dá para fugir, né? Você tem que estar ali para isso. Tem que estar em frente, né? Tem que tocar a vida. Doutor, com relação, já comentou um pouquinho, o que vocês, médicos, autoridades aí de saúde, acham o Brasil vai colapsar e principalmente a nossa região tem essa possibilidade? Vai faltar leite se as coisas continuarem indo do jeito que estão, o gráfico subindo? Qual a sua opinião? Vai acontecer isso? Há possibilidade, pelo menos? Bom, a gente não dá para tratar essa pandemia como um país só, né? Eu acho que são várias pandemias dentro do Brasil, né? Então, você teve lá no norte, que agora já está no descenso, São Paulo, capital, aparentemente já está melhorando, o interior ainda que está mais ou menos, né? Então, foram vivendo momentos diferentes, né? Quando a gente via aquele problema lá no norte, São Paulo, o pessoal que, o sul está bem, porque o sul... Não, os epidemiologistas diziam, não chegou a doença no sul ainda, né? Agora nós chegamos no nosso momento. Como não foi feito nada de diferente daquilo que a gente falou, né? Então está seguindo a história natural da doença. Então vamos falar aqui da nossa região. Eu não consigo falar de outras partes, né? Vamos falar da nossa. O que a gente imagina, né? Eu não posso te dizer nada disso, porque a gente não tem dados, né? Quais são os dados que você tem? Como é que você vai fazer uma estimativa dessa? Agora parece que vai vir um EpiCovid de novo, aquele que fez uns exames, mas ainda assim são testes sorológicos, né? Então tem uma certa falha, mas enfim, é o único que te dá ainda alguma orientação, parece que vai se repetir. Mas não, a gente não tem dados, tu não sabe qual é o percentual da população que está contaminado. Como é que você vai saber o momento que você está chegando lá no pico, né? Então você só vai saber o momento que você está no pico a hora que você passar dele. Então eu não sei se agora eu estou aqui no pico ou se não. Eu tenho como modificar o pico, né? Que é reduzindo aquele R que eu falei, que é a pessoa com doença. Quando você tem 10 pessoas passando só para 8 ou para 7, a doença está se acabando, ela vai acabar. Como é que a gente está tendo? Agora a gente tem 10 pessoas, está passando para 12, para 15, mais ou menos, entendeu? Então, está sempre aumentando. E ainda nós estamos nesse momento, nós estamos no momento de aumentar. Então, enquanto você estiver com esse R positivo, a doença não vai parar. Então, eu não sei em que momento que isso vai chegar. Eles falam em imunidade de rebanho. 30% da população, na hora que tiver a doença, não se sabe. Isso é muito variável, né? Isso tem várias variáveis.
Eu acho que tem algumas coisas aqui que podem nos ajudar, que é o fato de você não ter grandes aglomeros, ninguém mora tudo em prédio, então é mais casas, e isso diminui um pouco a transmissão da doença, isso é uma coisa interessante. Você tem pessoas que são hipertransmissoras e outras que não. Por exemplo, o cara que mora lá no fundo do campo e ele tem o Covid, talvez ele passe para uma, talvez nem passe, né? O cara que mora aqui na cidade, ele sai, ele cumprimentou, falou com 100 pessoas, talvez ele vá passar para umas 30. Né? Então eu tenho diferenças também. E isso influencia... Faixa etária também, né? Faixa etária, né? Então, daqui a pouco eu estou fazendo uma festinha escondida ali, fui lá, juntei 30 pessoas, né? Eu estou doente, passei por umas 20. Né? Então eu sou um hipertransmissor. Mas não existe um número certo de contágios. Então eu, enquanto indivíduo, não vou fazer um número X. Não, vai depender. Se você está doente, você se isolou, tu não vai passar para ninguém. Sim. Se você teve um contato com várias pessoas, você vai passar para mais gente. Aí existe algumas teorias, né? Aquele hipertransmissor, aquele que transmite mais, é um cara que... Então, existem algumas teorias, não é nada comprovado. Tem uma outra teoria bem interessante, que é o uso da máscara, né? Então, isso às vezes não vai diminuir a quantidade de pessoas para quem eu vou transmitir, mas a gravidade da doença, né? Então existe uma história da carga viral, né? Então isso eles mostraram. É difícil de você fazer um estudo desse. Como é que eu vou fazer um estudo? Eu transmitir para você com máscara e para outro eu jogo sem máscara ali, né? Então não é ético isso, né? Mas observando, o que eles viram? Naquele cruzeiro do Japão, logo que iniciou, eles não usaram máscara. 80% das pessoas tiveram sintomas, das pessoas que foram contaminadas. Quando teve um cruzeiro aqui, que já foi mais tarde, aqui na Argentina, a primeira coisa, a hora que deu o primeiro caso positivo, deram máscara para todo mundo. Só 20% das pessoas tiveram sintomas. Então, eles usam, né, esses dados, e mais alguns outros, né, eles fizeram um trabalho na Suíça também, lá num quartel, lá com soldados, 500 e poucos soldados, observaram também a mesma coisa. Então, se acredita que essa quantidade viral, a carga viral que eu passo, pode estar relacionada à gravidade ou não da doença, além de outros fatores próprios do indivíduo, né? Se eu sou idoso, se eu já tenho alguma doença importante, hipertenso, diabético, né? Enfim, todas aquelas doenças crônicas lá que vocês já estão cansados de escutar. Então, se eu já estou mais debilitado, eu tenho mais chance de adoecer e ficar pior. Mas, aparentemente, também essa carga viral ela pode contribuir para a gravidade ou não do caso. Né? Então, isso é interessante, esses cuidados que a gente tem que ter. Né? O assintomático, falou-se muito em que assintomático ou transmite pouco, ou chegou a pensar-se que ele não transmite. Isso procede? Não, eu nem sei de onde que surgiu esse comentário, mas enfim, eu leio bastante sobre isso também. Transmite, e esse é um problema, é um grande problema, né? Porque o assintomático, como é que eu vou identificar esse assintomático? Esse é o problema, né? Ele teve a doença, eu tive contato com ele, é assim que os países identificaram, é assim que a Alemanha identificou o assintomático, é assim que a Coreia do Sul identificou o assintomático. Ele testou as pessoas com quem ele teve contato, e ele identificou aquele assintomático e isolou, porque ele sabe que aquele assintomático ia passar para um monte de gente. Né? Na realidade, o efetivo seria hoje um policiamento da conduta, do coletivo, ou seja, você teve um convívio social com algumas pessoas, vamos rastrear também as pessoas. Exatamente. Nova Zelândia, eu acho que fez isso. Nova Zelândia fez isso, Coreia do Sul fez isso, Alemanha fez isso, Dinamarca fez isso, Perfeito. Portugal fez isso. Os países que enfrentaram melhor a pandemia fizeram isso. Nós estamos aqui do outro lado do mapa, né? Pô, a gente teve toda essa... A gente podia ter olhado para trás, né? Então, nós não tivemos um gestor, né? Infelizmente, né, o nosso presidente, ele teve uma visão que eu considero errônea. Ele estava lá ele tinha problemas políticos, sei lá, com o Mandetta, né? Mas o Mandetta ele estava no caminho, estava fazendo o correto. Né? Essa é a minha avaliação. Ele estava seguindo aquilo que eu acho que ia ser o melhor para o nosso país. Claro que a gente sabe que falta recurso. Naquele momento você não tinha exames, né, para você ficar testando em todo mundo, né? Mas aquela conduta era a conduta correta. Bom, nosso presidente foi trocando de ministro até que chegasse alguém ali que concordasse com a ideia dele. Né? Essa foi a visão. Talvez ele está orientado e tinha talvez uma estratégia. Eu não vou discutir isso, não sei. Né? Mas já a hidroxicloroquina já tinha caído por terra e ele continuava mostrando a caixinha de hidroxicloroquina, né? Sem máscara, cumprimentando todo mundo. E afirmando que o tratamento dele foi com hidróxido. Olha só,
se você pegar 99% das pessoas com gripe, você der hidroxicloroquina, eles também vão ficar curados. Por quê? Porque o organismo vai curar. Né? Quantas pessoas eu tratei com dipirona por conta de uma gripe e ficaram curadas? Eu posso afirmar que a dipirona curou aquele cara? Não. A dipirona era só um sintomático, ele curou porque a imunidade dele curou ele. Né? E assim o coronavírus. O coronavírus, 99% das pessoas vão curar porque a imunidade dela vai curar. Tomando hidroxicloroquina, usando ozonioterapia, engessando o braço, tu pode fazer o que tu quiser, né? Você vai curar igual. Se eu engessar o teu braço, eu não posso afirmar que foi o engessar o teu braço que curou você. E eu sair mostrando, vamos engessar o braço. Mas eu posso defender isso. Que por falta de empirismo, na realidade, o que acontece é que você vai fazer N tratamentos, mas você vai se imunizar da doença. Nessa história de eu tentar fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar, né? Eu começo a distribuir ivermectina, por exemplo. Será que isso também não é um pouco do desespero dos governantes? Tipo, vou fazer alguma coisa para... tem que fazer alguma coisa. Atirar para tudo quanto é lado, né? Cara, tem que fazer alguma coisa também. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas se eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico pensando, vamos olhar para onde deu certo e vamos tentar fazer o que deu certo? Eu penso assim, talvez seria... Se deu errado, muda o caminho, né? Exatamente. Então, mas entender lá no que começo, politicamente às vezes não é viável você se espelhar no que é sucesso, né? No começo, a hidroxicloroquina era usada aqui nos nossos pacientes. Hidroxicloroquina com azitromicina, porque a gente participava de ensaio clínico e a gente não tinha as respostas ainda. Né? Daqui 30 dias vai sair. A gente começou a usar, pedia autorização do paciente, usava. Eu esperava, eu queria que tivesse algo bom. Então a gente começou a usar. Quando caiu por terra, a gente abandonou. Né? Então... mesmo o Trump lá, que com toda aquela arrogância dele, ele diz, não, hidroxicloroquina, depois ele mostraram para ele, hidroxicloroquina é lixo para essa doença. Virou a página, né? Pronto, e ele seguiu adiante. Então, a gente não teve um gestor para essa crise, foi muito difícil, né? Então, o que você viu, né? Os estados começou cada um a fazer do seu jeito, aqui eu acho que o nosso estado de início começou bem. Depois, eu acho que teve essa divisão, porque era difícil mesmo, você não pode fechar tudo ao mesmo tempo. Né? O que estava acontecendo lá no extremo oeste não é a mesma coisa, nós estávamos em tempos diferentes. Né? A Serra foi o último lugar que chegou a doença. Né? Se você pensar assim, aqui de Santa Catarina, né? A gente foi o último a ser acometido. Teve um colega meu lá de Jaraguá, ele ligou para mim, Marcelo, o que vocês estão fazendo diferente? Ele fazia parte, um médico que fazia parte da comissão de enfrentamento do Covid. O que vocês estão fazendo diferente aí? Porque vocês não tinham nenhuma morte, né? Estava propaganda assim, não, Lages é a única cidade acima de que não chegou aqui ainda. 160 mil habitantes. Eu disse, cara, não temos nada diferente. Só não chegou a doença aqui ainda. Né? Não, mas vocês não estão dando ivermectina. Eu disse assim, cara, não sei se estão dando aí, mas não é isso. A gente só está um pouquinho atrasado. Espera um pouquinho, depois você vai ver. Mas, deixa eu fazer um adendo só. Aproveitando esse gancho do mito, né, ou verdade, o serrano, por vivenciar um clima mais frio, por ser mais habituado com o resfriado, porque muita gente falou isso. O serrano está resistindo, os curados são muito mais numerosos, os recuperados são muito mais numerosos, devido a essa resistência à gripe, ao resfriado, porque são habituados pelo frio. Isso procede ou não? Eu fiquei pensando nisso, quando falaram a primeira vez, eu pensei, mas lá na Itália, né, morreu tanta gente lá, e ele é muito mais frio que aqui. Né? Assim, não tinha chegado a doença para nós ainda, né? Então a gente está na mesma proporção, assim, está tudo igual. Agora que os números estão... É que você começa a comparar números em tempos diferentes, né? Então como é que você vai comparar a nossa região aqui com a região de Blumenau, por exemplo, o litoral, que a doença chegou antes? Então você começava a comparar uma coisa... Existem alguns dados, né, que sobre a tua imunidade cruzada. Né? Você pensa assim, a gente já teve vários resfriados por coronavírus diferentes, outros coronavírus. Então, algumas pessoas eles acham que pode dar um sintoma também um pouco mais ameno, ou eventualmente você nem ter a doença. Lá em casa eu estava com doença, minha mãe estava com doença e eu não peguei. Né? Você não vê isso na gripe também? Você, às vezes, dentro da tua casa, tem 2 lá que estão gripados e teve aquele que não pegou a gripe. Né? Ele tem uma imunidade melhor, alguma coisa. Né? Então, existe uma reação cruzada. Parece que tem umas evidências que aquelas pessoas que fizeram várias vacinas, né, que foram vacinadas,
Eles acham que os países que fazem a BCG, não é todo país que faz a BCG, né, aquela para tuberculose, que é como se o nosso sistema imune fosse, imagine como um músculo. Quanto mais você exercitar esse músculo, melhor, mais forte ele é. Então eles acham que quando você faz várias vacinas, a tua imunidade ela acaba se fortalecendo, sendo melhor. É tanto que nos Estados Unidos eles recomendaram fazer a tríplice viral lá, começaram a refazer a tríplice viral para tentar estimular o teu sistema de defesa. Não se sabe. Aí começa também a entrar naquela teoria, ainda não tem especulação, né? Exatamente, né? Então, mas mal não fazia, acabaram fazendo. É o que alguns falam da hidroxicloroquina. Então, ou da ivermectina, né? Mal não faz, então toma, assim, pode tomar, mas eu não posso usar essa arma como uma garantia. Não, você vai ficar menos, a tua chance de ir para a UTI é menor, é igual. Tá? Então, isso eu não posso, porque eu baixo a guarda. Né? A partir do momento que eu começo a usar uma medicação, eu acho, não, agora eu estou mais protegido, não vou ter a forma grave, eu baixo a minha guarda, e isso não acontece. Tá? Então, é uma coisa que tem que ficar bem clara. Eu não posso, quer usar essas medicações? Né? Mas se o paciente te pedir, você prescreve? Eu nunca prescrevi ivermectina na minha vida, não é do meu dia a dia, né? Não é agora que vou prescrever. Eu não tenho prescrito. Eu acho que prescrevi para um paciente, um cara do sítio. Eu pensei, pô, mas o cara lá talvez. Mas quer usar? Eu não. Isso é. Como é que eu vou dizer? Parece você é conivente com a situação. Parece. Então aquele paciente disse, mas para que você quer? Não, eu quero para os vermes, para mim e para mim. Então tá aqui. Mas o que eu quero dizer assim, não é do meu dia, não é do meu receituário prescrever isso. Nunca prescrevi na minha vida. Se eu quero prescrever alguma coisa para verminose, tem outras medicações melhores. Você pode usar outras melhores. Então, não é uma medicação que eu prescrevo, nunca prescrevi, não vai ser o momento que eu vou prescrever. A hidroxicloroquina, eu prescrevo para os pacientes que têm o lúpus, né, que às vezes vão lá e pedem a receita agora para mim, porque eles não conseguem mais comprar, que antes não precisava desse tipo de receita. E só também. Então, mas enfim, isso não é nem a discussão. Quer saber assim? Não é saia justa, né? O que eu vou dizer para vocês? Não funciona. Infelizmente não funciona. Se tu perguntar o que eu queria que funcionasse. Toma o coquetel, pega o zinco junto, mais vitamina D, mais não sei, né? Bota aquilo tudo, toma. Se realmente não te colocasse lá na UTI, não tivesse que te entubar, eu queria que acontecesse. Mas infelizmente não acontece. Nós temos N pacientes que chegaram lá. Eu não posso também nem usar esse dado assim, porque aí eu começo a agir como o cara que fez ozonoterapia e diz, não, mas tenho 100% dos meus pacientes ficaram bom. Porque, obviamente, os 100% vai ficar de qualquer forma. O que eu quero dizer é que chega paciente para nós usando essas terapias aí do tratamento precoce, chega o tempo todo. Isso não faz a diferença. Né? Então, você já foi feito estudos. Não sou eu que estou fazendo esse estudo. Foram feitos esses estudos na expectativa, na esperança que funcionasse. Infelizmente não funcionou. Só fazendo aí um gancho, tu tem citado realmente esse teu combate lá na UTI, né? Que é aquele atendimento que é o final, no caso, né? Que é o que não gostaria que estivesse. Se nós tivéssemos hoje, nós não vivenciamos ainda, né? Mas se tivéssemos um colapso, ele há uma priorização ou é um Deus nos acuda e não tem o que fazer e vamos torcer para que tudo dê certo no final? Priorização no sentido de escolher... O mais grave, ou o Covid é o priorizado agora ou não? Isso não é nós, médicos, lá que estamos determinando. Né? Então, eu vou te dizer qual é a situação hoje do Teresa Ramos. A gente tinha lá uma ala de queimados que não existe mais. Lá hoje está funcionando a Covid. Então, já não temos mais o atendimento para o queimado. Ficou lá no 5º andar, uma pequena parcela. No andar térreo, o 2º andar e o 3º andar, que eram internações ali, hoje está destinado ao Covid. Né? Então, as outras doenças, a gente não apertou no pause. Né? Então, você continua com insuficiência cardíaca, você tem um paciente que infarta e fica em casa, você tem um paciente oncológico que você não consegue fazer exames. Esse vai ser um problema que nós vamos chegar mais para frente. Esse vai ser o 2º problema depois da era Covid. Né? Vai ter muito paciente que vai evoluir mal do ponto de vista oncológico, problema de câncer, porque ele não conseguiu acesso aos exames, né? Isso aí é complicado. Eu não consigo internar paciente hoje, né? Então você consulta comigo com insuficiência cardíaca, né? Ele vem para Otacílio, vai para São Joaquim, vai para os hospitais que estão dando esse suporte,
porque a gente já não tem mais esse espaço lá, né? Então isso não é determinado por nós, foi determinado porque o Teresa Ramos ele foi a referência para tratar o Covid para a nossa região. Nossa Senhora dos Prazeres já está dessa forma também, né? Então já tem algumas alas que está destinado para o Covid, inclusive uma delas foi transformada em UTI, onde tem esses 20 leitos de UTI. Então restringiu muito. Hoje você não consegue operar, tu está com uma hérnia de disco, isso não é uma cirurgia de urgência, né? Não está precisando, fica com a tua dorzinha aí, o ano que vem a gente vai te operar. Tu tem uma, enfim, vocês sabem disso, né? Então todas as outras doenças já ficaram para trás, né? Elas já estão de lado. Você quer fazer um tratamento quimioterápico, tem vários quimioterápicos já faltando. Por quê? Porque a verba para comprar aquela medicação foi destinada para o Covid. Então não foi uma coisa assim, não surgiu mais dinheiro, né? O dinheiro é o mesmo, né? Você está destinando ele agora para combater essa epidemia que está aí. Então, a gente vai ter, não vai ser só o problema econômico lá na frente, vai ser o econômico, saúde, né? Então, vamos ver o que vai ser lá no futuro. Mas essa questão do tratamento do Covid já está ocorrendo. A gente já tem lá uma boa parte do hospital que é só para atender o coronavírus. É uma situação difícil porque as pessoas continuam ficando doentes, né? Continuam tendo câncer, continuam tendo problemas cardíacos. Todas as outras doenças, fora a gripe que diminuiu, o resto continua tudo igual, elas né? Coexistem, né? Exatamente. E a Covid só somou a mais, e ainda chegou num momento ruim para nós, né? Porque chegou no inverno, que é o momento onde aumenta mais as outras doenças, né? Aumenta as pneumonias bacterianas, que continuam existindo também. E aí tem um grande problema, né? Porque se você entra lá, você fez uma pneumonia, ou você tem asma, né? E você não está com Covid, mas você está com falta de ar, você já é jogado lá para a ala Covid, porque é o jeito, não tem como fazer diferente, né? E como é que estava fazendo de início, né? Então, de início, quando tinha bastante leito, você colocava um suspeito lá num quarto e isolava aquele quarto, né? Então, o cara está suspeito, eu não posso colocar mais ninguém lá. Como é que eu vou misturar um suspeito com um Covid, se ele não for? Então, chega um momento que você não consegue mais fazer isso. Você começa eventualmente você vai lá só com uma doença respiratória, uma falta de ar e sai de brinde uma doença, um coronavírus. Vocês têm que ter uma resposta rápida, não pode ficar pensando, né? Tem que agir, né? Tem que agir, não tem? Chega um momento lá que se você tem leite, você tem que internar, né? Então, provavelmente, por enquanto, está sendo sempre escolhida essa triagem, mistura Covid com Covid, tenta deixar o suspeito sempre isolado, sempre não tentando contato, tenta se fazer o exame o mais rápido possível, você ter o resultado logo, né? Para você poder afastar o paciente dali ou confirmar o diagnóstico, né? Perfeito. Marcelo, eu acho que a boa parte da população, eles têm interesse, têm dúvidas ainda e eles querem saber um pouco, e eu gostaria que você explanasse para nós um pouco sobre os testes. Qual é o teste hoje mais eficiente? Esse teste rápido funciona realmente? Queria que você falasse rapidamente se eles são circunstanciais, como que funciona, porque às vezes a pessoa fica assim, vou me segurar, vou esperar um fulano de tal, ou vou esperar que alguém tenha... O que é o tal do falso negativo? Exatamente. Por que o assintomático não pode fazer? Porque vai dar o falso negativo, daí tem pessoal porque hoje de fazer. Exatamente, hoje a população está tudo alarmada porque um diz, esse teste é melhor. Não, eu prefiro o do cotonete. Não, o do sangue é melhor. Não, o teste rápido não funciona. Eu vou daqui a pouco eu jogar a pergunta para vocês. Eu gosto de fazer isso, eu faço com meus pacientes isso. Eu pergunto, por que você faz o teste? Vocês já pensaram por que é feito o teste? Então tem duas funções, né? Bom, a primeira, né, para mim fazer o diagnóstico, e a segunda para mim isolar o paciente. Tá? Vamos imaginar que você está aqui e você começou com sintoma hoje. Eu quero fazer um teste para ver se você é positivo, né? Eu também quero, se você é positivo, eu quero te isolar, certo? Então, ponto final. Qual é o exame que a gente faz? Tem que ser um exame precoce. Qual é o exame precoce? É o swab nasal, é a PCR, RT-PCR, né, em tempo real. Então eu vou lá, vou pesquisar lá um molécula do vírus lá e vou fazer o diagnóstico. Bom, esse é o exame. Talvez fosse o único exame que deveria ser feito. Tá? Qual é o problema do teste sorológico? Primeiro, ele vai demorar para ficar positivo. Ele vai levar ali uns 10 dias, mais ou menos. Alguns dizem que a partir do 7º dia pode, né? Uns 10 dias. Mas para ser bem confiável, né, teria que fazer mais tarde. Aí já passou o momento daquilo que eu quero, que é saber se você tem a doença e isolar você. Isolar o cara. Então perde a função esse exame sorológico, né? Ele vai perder a função para aquilo que eu quero.
Então é melhor eu confiar na minha epidemiologia. Bom, você está com sintomas, você vai isolar, independente de eu ter um teste ou não, tá? Teste positivo ou não. Se eu tiver a condição de fazer o swab, o PCR, esse é o exame ideal, né? A Inglaterra, ela comprou lá não sei quantos milhões de teste rápido, está lá guardado em algum barracão tentando vender para algum país aí de terceiro mundo. Porque eles começaram primeiro, testaram, viram que existe uma coisa chamada sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é a capacidade de perceber a doença. Então, qual é o exame bom? É aquele que tem uma sensibilidade muito boa. Pego 10 pessoas doentes, eu vou lá e testo, e ele percebeu que os 10 estavam doentes, é um exame ótimo. E a sensibilidade e a especificidade é a capacidade de dizer que você não tem a doença, né? Então, eu vou lá e testo em 10 pessoas que não têm a doença, ele realmente diz que não tem a doença. Então, esse é um exame que é bom, ele é sensível e específico. Quando você tem uma sensibilidade baixa, uma especificidade baixa, aí você começa a ter problema, né? O que quer dizer isso, né? A sensibilidade, eu pego 10 pessoas doentes, eu vou lá, faço um teste e descobri que só 4 estão doentes. Ah, não, tem 6 aí que não tem nada, pode ir para casa. Mas eles tinham doença. Esse é um teste pouco sensível. E ele é tempo dependente também, né? Então, por quê? Porque o que eu estou testando ali? Estou testando anticorpos, não estou testando o vírus. Como o teu organismo ele demora para produzir anticorpos, né? Você entra em contato com o vírus, o teu sistema de defesa vai começar a agir, vai produzir uma quantidade de anticorpos, vai produzindo, então leva alguns dias. Então, se eu fizer muito precoce esse exame, obviamente vai dar negativo. Quantos casos vocês tiveram aqui? Pô, o cara deu negativo. Bom, vamos citar alguns casos aqui que estava internado lá em Lages com a gente, deu negativo, teste rápido, negativo, chegou lá, fizemos um PCR positivo. Então, o teste aqui estava errado. Bom, lógico que errou, mas é por quê? Porque errado a indicação. Não é um exame que ele, naquele momento, ele não ia dar positivo mesmo. Então, ele não serve para aquilo que eu quero, que é para poder identificar o paciente e isolar. Então, se eu não consigo fazer a PCR em você está com sintoma, você vai ficar isolado. Essa é a conduta. Quando que eu vou fazer uma sorologia? Aquela no sangue, né? Então, ela parece ter uma sensibilidade melhor do que esses testes da ponta do dedo, né? Parece não, ele tem uma sensibilidade melhor. Aquilo lá eu posso usar, por exemplo, eu estou com um paciente confirmado e eu fiz a PCR dele. Tá? Então, qual é a melhor lacuna para fazer o PCR, quando eu falo, é o do cotonete no nariz. Sim. Qual é a melhor lacuna? Entre o 3º e o 7º dia. Tá? Então, às vezes, se você chegou lá no 8º dia, eu posso fazer uma PCR e deu negativo. Então, eu fugi um pouco do melhor momento de fazer. Ali pelo 10º dia eu faço uma sorologia dele, por exemplo. E aí eu doso, tem uma substância chamada IgM, a outra é IgG. A IgG é quando você já curou, e a IgM está na fase aguda. Então eu posso complementar fazendo uma sorologia dele, tá? E para ver se o IgM dele está positivo. Então você pode usar essa, ou pode até fazer o teste rápido ali depois do 10º dia, né? Então o teste rápido, ele dá mais erro, mas você pode também fazer isso, tá? Então, para quem que você vai fazer teste rápido, né? Então, estão usando o teste rápido, apesar desses erros todos, mas às vezes eu quero fazer uma triagem do meu pessoal do front, né? Pessoal que trabalha na saúde, pessoal que trabalha na indústria alimentícia, né? Porque é um pessoal que você sabe tem que estar, o pessoal do transporte, os nossos bombeiros, policial. Então, às vezes você vai fazer, mesmo dando muito erro, mas não erra sempre, né? Então, como triagem para você fazer ali, você pode usar para isso, mas não é um exame para nós aqui eu estou lá no posto de saúde, você vem consultar comigo, ele vai me ajudar? Não vai me ajudar. É o falso negativo. Aí pode dar o falso negativo. Falso negativo é isso, é você ter a doença e você fez o teste e ele não atestou, porque naquele momento não ia testar mesmo. Pois é, e aí vem a seguinte questão, você falou em datas, né, 10 dias, qual é o momento exato, então, para fazer a testagem? Porque tem gente que dá uma tosse, já quer fazer o exame, já corre para a farmácia para fazer o exame. Adianta fazer isso? O que se recomenda, né, é você fazer do 3º ao 7º dia o exame de PCR. Ponto final. Tá? A sorologia, como eu falei, não adianta. Se você quer saber se você teve a doença, ou do ponto de vista epidemiológico, né, o meu sistema de saúde, prefeitura, alguém quer saber, se for fazer a sorologia, o ideal é que você faça depois do 20º dia, porque daí a chance de e aí fazer o IgG ou o total de anticorpos, né? Aí você faz após o 20º dia, que aí a chance de você encontrar ali positivo é de 95%, né? Porque ainda assim vai ter gente que teve a doença e uns 5%
e não vão positivar o IgG. Eles vão ter a resposta da imunidade deles através dos linfócitos de outras células, que mesmo assim eles vão estar imunes, mas não vão ter o IgG positivo. Então, ele vai servir por curiosidade, ou do ponto de vista de você saber como é que está a tua população ali, mas não do ponto de vista prático, que é eu isolar você, eu tratar da doença, né? Isso não ajuda em nada. Então, eu diria assim, o que a Sociedade de Infectologia diz? Olha, não faça sorologia, né? Você faça PCR, né? E aí deixa para alguns casos a sorologia para o médico decidir se vai ajudar, vai auxiliar alguma coisa ou não, tá? Esse é o sentido. Agora, eu tenho tosse, não tenho condição de fazer nenhum exame, eu vou me isolar. Esse seria o ideal. Esse é o consciente, porque, como eu falei, não tem outra doença circulando hoje senão o coronavírus. Tá? Você não tem outra doença aqui. Ah, mas o cara fez e deu negativo. Ah, mas deu até falta de olfato. É óbvio que é coronavírus. Né? Aí depois você, teve um paciente lá, fez lá, ele teve uns sintomas, mas ele fez lá o teste e deu negativo. Mas a filha dele já deu positivo, a mãe já deu, a esposa já deu positivo. É óbvio que ele teve a doença. Não precisa nem repetir, fazer outro exame. Ele teve a doença e fez um exame lá que foi o falso negativo. E falar em testagem, hoje acho que o meio mais promissor que se tem é você mapear, né, como você já citou aqui, mapear onde estão os doentes, ver onde ele está circulando. E o que eu iria comentar contigo é sobre a questão do teste que foi desenvolvido pelo pessoal do CAB. Eu acho que é muito importante, é legal a gente salientar aqui, desenvolver esse teste rápido para sair logo nos primeiros meses aí já para testagem em massa. Tem estudado sobre isso? Muito interessante isso aí. Bom, você vê que tem gente boa em qualquer lugar, é só a gente ter recurso, você investir em pesquisa, né? Tem um monte de brasileiro que sai, vão para fora, porque às vezes não tem o recurso aqui. Pô, tem muita gente boa pesquisando aqui, em várias áreas, não só na área da saúde, né? Você vê na área da agricultura, né? Você vê em todas as áreas. Bom, o pessoal da UDESC ali, né, que desenvolveu, é magnífico isso aí, isso aí vai ser excelente. O que é isso? Eu estou falando para você que o exame da PCR é o mais importante. O que eles vão fazer? Então, é um exame semelhante a esse, onde vai ficar mais barato o custo e o resultado vai ser mais rápido, e eu não preciso de uma pessoa tão habilidosa para fazer isso, porque hoje, infelizmente, a PCR eu preciso de um pessoal muito treinado, é um exame que demora um pouco, em torno de umas 6 horas, e esse exame vai ser muito rápido. Teve uma coisa muito interessante, eles não quiseram nem patentear isso foi o que Seib fez lá atrás, né? Ele não patenteou e erradicou a poliomielite, né? Então, pessoal, isso é excelente. Infelizmente, vai demorar um pouquinho, uns 3, 4 meses mais ou menos, para você ter pelo que eu li, que vai estar disponível para a gente, mas a hora que chegar... vai dar para testar em massa, né, também, né? É isso aí você chega e testa todo mundo, né? Infelizmente, seria muito bom se tivesse isso agora, nesse momento, aí a gente ia conseguir reduzir isso, né? A gente ia conseguir reduzir o tal do R0, você ia identificar um monte de gente, testava todo mundo. Começava a testar, mas enfim, a doença não vai acabar daqui 3, 4 meses, a gente vai ter, então... É ótimo, vai ser uma coisa excelente. Até porque, o pessoal está de parabéns. Nós, às vezes, né, a maioria das vezes, nós costumamos olhar sempre para fora, né, para procurar uma solução. E daí o pessoal da UDESC aqui está desenvolvendo isso aí e logo vai estar para nós, né? São meses, no quintal, né? de casa, né? É aqui de casa. Vou aproveitar, então, essa questão, a gente está falando dessas inovações e tal, a gente tem acompanhado aí Fiocruz falando... Agora, uma recente pesquisa sobre aquele soro desenvolvido no cavalo, né? Que farão parte de campanhas de vacinação. Mas eu gostaria de saber de ti. Vacina, como é que nós estamos? Há uma previsão? O grupo de estudo de vocês tem conhecimento disso? Como que... Rússia, esse negócio da Rússia, é legal? Bom, falando de vacina, né? A vacina mais rápida que a gente teve até hoje levou uns quase 4 anos, né? Que foi do ebola para fazer. Então, a gente está em tempo recorde, né? Nunca teve, num momento com essa tecnologia que a gente tem uma doença dessa. Então, o pessoal está tudo correndo atrás. Mas, mesmo assim, você tem tempos que você não tem como abreviar, né? Eu vou fazer uma vacina, eu vou testar, eu começo a testar numa quantidade menor, eu tenho que ver se vai dar reação ou não, ver se eles produziram os anticorpos que eu quero que eles produzam.
depois eu vou aumentar esse número, né? E depois eu vou botar uma quantidade muito maior. Né? E eu tenho que seguir essas regras para mim saber se eu não vou ter um efeito colateral importante. Né? Teve numa das ocasiões nos Estados Unidos, um dos presidentes ele adiantou lá uma vacinação para uma determinada doença, pulou etapas e teve vários pacientes com uma complicação chamada Guillain-Barré, que paralisava o corpo todo. Então, eu tenho que esperar o tempo certo, né? Eu tenho que fazer as coisas. Infelizmente, não tem como o que a gente queria uma vacina para agora, né? Então, mas você tem que cumprir essas etapas. Tudo que a gente vê sobre vacinação, você vai ver que, além desse tempo todo e a produção da vacina até chegar, não tem nada assim muito próximo da gente, né? Então, mas esse ano vem, né? Então, a gente não consegue enxergar isso. A maioria, as previsões mais otimistas, né, é que lá para metade do ano que vem, provavelmente já começaria a vacinação, tá? Então, mas isso é tudo aposta, né? Não tem como você ficar, mas o cara lá que é o expert falou tal data, né? O pessoal da Pfizer, né, já vão começar, não nem terminou os testes, parece que vão estar produzindo a vacina para a gente entregar para os Estados Unidos ali para dezembro, mais ou menos, né? Enfim, né, a gente tem que pensar aqui na gente. Então, eu não tenho uma previsão que a vacina chegue antes de a gente acabar o nosso problema aqui. Então, obviamente, ela vai vir para o ano que vem. A maioria das vacinas, o pessoal está muito otimista, aparentemente elas funcionam, né? Você perguntou sobre a Rússia, né? A gente não tem nenhum dado, né? Não tem nem como falar. Paraná se adiantou, né? O Paraná já está querendo comprar do filho da Putin. Mas você não tem o tempo. É a legítima roleta russa. Roleta russa, é porque ele já vacinou a filha, daí ficou a vacina do filho da Putin. Né? Você não tem dados, né? A Rússia não abre muito. Então, e mesmo se você fizer contas, né? Nós estamos aqui, não dá tempo suficiente para você ter desenvolvido vacina e testar da forma correta, né? Então, que bom, tomara que funcione, né? Se eles pegaram lá um outro vírus, o adenovírus, né, e pegam uma partícula do coronavírus, colocam lá, injetam nesse vírus ali, né, como se fosse um vetor, e essa é a técnica. Né? A questão é saber se você vai produzir anticorpo suficiente, né? Então, faz em 2 etapas essa vacinação deles lá. Você faz uma aplicação, 21 dias depois você faz a próxima, né? Daí você coloca um outro adenovírus com mais uma partícula lá e você injeta na pessoa para estimular a imunidade. Assim, o método é inteligente, a questão é saber se funciona, se não tem efeitos colaterais importantes, né? E isso a gente não tem essa resposta, então não tem como fazer um comentário. Aí a gente vê na televisão, vendo no noticiário, a Rússia registrando vacina e não sei o que, Estados Unidos testando vacina. Aí a população pensa, a vacina vai chegar já aqui para nós. Você acha que chega meados do ano, antes do... O teste, um dos locais onde mais está se testando vacina é aqui no Brasil. Eu não sei se você sabe disso. Sim. Eu acho que até é decorrente porque quando você testa, né, eu tenho que ter um ambiente ideal para testar, né? E aqui é o melhor ambiente, porque a epidemia está fora de controle. Né? Eu preciso testar pessoas onde eles vão estar num meio onde a doença está por aí, né? E aqui é o caso do Brasil, né? Então tem vários, Alemanha, Estados Unidos, né? Então o pessoal está testando aqui, mas não é porque tem teste, né? Aqui, mas é isso mesmo. O pessoal está testando, está fazendo isso. Não, testaram na Alemanha, já testaram nos Estados Unidos, e estão testando aqui em larga escala, porque aqui é o ambiente perfeito para se testar, entendeu? Eu tenho que fazer uma vacina em você e agora tu vai para o meio, eu vou controlando, porque agora tu vai entrar em contato com o coronavírus. A China testou no Brasil, né? A China testou no Brasil, né? Então, São Paulo, né? São Paulo. Oxford também não? Também. Então, né? como eu falei, é um ambiente perfeito, né, para você fazer testes. É que o interessante desse momento é a gente está escutando aqui um médico falar. E para a maioria das pessoas parece assim, que há um pessimismo no médico, no profissional da saúde, há um pessimismo. Não é isso. É que se quer passar por todas as etapas para se ter segurança dessa vacinação. Não é dizer, eu não quero uma vacina que venha da Rússia. Não é isso. A gente quer o que é eficaz. A gente quer o que funciona. Né? Porque há um preceito na cabeça da maioria da população. Mas o médico falou que essa vacina não vai funcionar. Não é isso. Ele está dizendo que ele precisa de uma prova científica, de uma testagem que seja etapizada, passe por 1, 2, 3, para que não venha gerar a vacina dos Estados Unidos, que o senhor citou ali,
Uma reação, um uma efeito reação. colateral, que você tem algum efeito importante, né? Mas exatamente, eu acho que você falou um ponto bem interessante. Eu vou te dizer assim, eu queria estar bem tranquilo, queria estar no meu consultóriozinho, eu não queria estar fazendo essa quantidade de plantão que eu faço, não queria, cada vez que eu vou para o plantão, ter medo de ir para trabalhar. Sabe assim, eu fico imaginando, imagina, você sai de casa, você pensa assim, pô, você vai com medo do trabalho, então é isso que você sente quando você vai lá, porque você pensa, pô, tomara que eu não tenha que entubar ninguém essa noite. Eu tive colegas que demoraram bastante para começar a fazer o plantão porque eles tinham medo, assim, então eles estavam em outras áreas. Tenho colegas que fizeram um plantão uma vez só e pediram nunca mais eu entro lá, não vou fazer. Então ninguém quer isso, né? O médico não quer isso. Eu quero a vida normal, eu quero que essa epidemia acabe, eu queria que chegasse um remédio milagroso de uma vez, eu queria que a vacina estivesse pronta, eu queria tudo. Mas se você não fizer a coisa certa, né, não tem como fazer diferente, né? Então Talvez até demore mais. Exatamente. Então eu queria que não tivesse epidemia, eu queria que não tivesse surgido esse vírus, eu queria que todo mundo estivesse tranquilo, que o comércio não tivesse ruim, que a economia não tivesse ruim, né? Então eu queria poder internar meus pacientes que são graves, que agora eu não consigo, que eu pudesse tratar eles melhor, a gente não consegue. Eu não queria ser discriminado, muitas vezes você chegava assim, pessoal assim, não, mas não abraça ele, porque eu era médico, né? Assim, então até isso a gente passou assim, então comentaram assim, não, mas a minha criança não deixei mais descer lá no parquinho porque ele ia brincar com a filha do cara lá que era médico lá, então ela é discriminada. Então nada disso eu queria uma vida normal, eu queria que voltasse tudo ao normal e não tem jeito de abreviar isso, né? Agora a gente está passando por isso, vai ter que passar por toda a sequência. Eu posso fazer essa vacina russa, né? Pode ser que dê certo, né? Essa vacina da Pfizer, por exemplo, da Oxford, né? Essa vacina que vai ficar pronta lá no final, provavelmente é a mesma aqui do começo, né? Então, se der certo lá no final, se eu tivesse começado aqui desde o começo vacinando, eu já tinha, entendeu? Eu não ia ter feito todas essas etapas, eu ia estar arriscando. Não, chegou lá no final, eu vi que deu certo. Agora eu tenho a segurança de fazer. Sempre foi assim, né? Se não der certo, é um grande problema. Então, o que eu vejo que eu imagino que a Rússia está fazendo? Ela simplesmente pulou algumas etapas. Pode ser que dê certo, né? Mas pode ser que não dê. E essa da Rússia é o mesmo princípio de todas as outras que estão sendo desenvolvidas? Não, tem vários. Eu não vou poder te explicar exatamente todos os mecanismos, né? Mas são vários tipos de vacina, são várias linhas de pensamento para produzir uma vacina. Não tem um jeito só, não é a mesma forma. E essa da vacina da Rússia, se eu não me engano, já tem em outros lugares que também... Na verdade, tem mais de 100 empresas pesquisando vacina e produzindo. Tem umas 10 num estágio bem avançado, né? Umas 3 muito avançadas, mas você tem todo tipo de pesquisa nesse setor aí. Então, eu não sei dizer quantos estão produzindo igual a da Rússia, eu não sei te dizer, mas com certeza tem gente no mesmo caminho para produzir isso. E até o processo de desenvolvimento da vacina também envolve a questão da rejeição. Tem pessoas que vão ter uma reação diferente, ter uma rejeição. A gripe, pelo que eu conheço, existem pessoas que, não sei se procede essa informação, mas tem pessoas que não podem tomar a vacina porque tem algum tipo de rejeição. Toda vacina pode ter uma reação. Por isso que você testa primeiro uma quantidade pequena de pessoas. Depois você vai, na segunda etapa, você aumenta o leque de pessoas e depois, no final, você vai em grande escala, né? Por quê? Naquela quantidade pequena, talvez não apareceu um efeito colateral importante, né? Mas em milhares de pessoas eu consigo ver. Aí eu vou te dizer, olha, esse efeito é 1 em 50 mil, 1 em 100 mil pessoas. Então isso acaba sendo desprezível, né? Agora, se é um efeito em 50 pessoas, é muito alto, isso já inviabiliza a vacina. E aí tem a questão de alergia, então tem vacina que foi feita, ela desenvolvida na clara do ovo, tu tem alergia à clara do ovo, já não pode fazer, e por aí vai, né? Então tem pessoas que não conseguem. Mas aí existe o tal do conceito da imunidade de rebanho, né? Então eu vacinei 95% da população. Aqueles que não foram vacinados, eles estão tranquilos, porque a doença não vai chegar neles mais, né? Porque é a tal da imunidade de rebanho. Então, 90 e poucos por cento, você já... Pelo que a gente acabou acompanhando ali da imunização de rebanho, né? Na realidade, é uma coisa de risco, né? Um extremo risco, porque você tem que ter, a partir de 70% imunizado,
Não, na A partir de verdade 70% não se para sabe. imunizar, né? A imunidade de rebanho você consegue com vacinação, né? Esse termo começaram a usar agora, mas não se sabe assim, na verdade, vai chegar um percentual e a doença começa a cair. Não se sabe, né? Como eu falei, depende muito. Não né? se tem isso. Então, falou em 25, 50, 70%, não se sabe que momento que né, tem algumas apostas, mas isso é variável, como eu falei, né? Então vai depender. Você mora em São Paulo, vai ser um número, né? Você mora aqui em Otacílio, provavelmente vai ser outro, porque o tipo de transmissão é diferente. Aqui a gente não pega metrô, não tem coletivos lotados de gente, né? Então provavelmente é um número que vai ser menor, né? Diferente de uma cidade maior. O interessante é porque cada leitura traz uma interpretação e às vezes, né, a gente busca alguma informação e por ser leigo nesse assunto você acaba entendendo de uma maneira errada. E isso é fantástico. Tu explicar agora para a gente que não é assim, porque a matéria vem ipsis literis aquilo que um jornalista colocou. E nem sempre ele tem empirismo naquilo que ele fala. Ele é um jornalista noticiando. E não alguém que tem conhecimento de causa, né? Existe uma... Até estava comentando com o Marco, né? Nesse momento atual, você tem surgiu uma síndrome chamada de Dunning-Kruger. A síndrome de Dunning-Kruger é uma síndrome onde várias pessoas com conhecimento muito pequeno se tornaram especialistas, né, em determinado assunto, né? Então eu sou um especialista em coronavírus pelo WhatsApp. E aí eu começo a defender determinadas coisas, né? Eu faço um discurso bem enfático. Eu pergunto por que vocês não estão fazendo isso? Por que a classe médica não está fazendo isso? Por que não adota isso? Baseada num conhecimento muito pequeno. Né? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo dentro da minha classe. Né? Então você tem lá radiologista que não trata de pessoas, né? Você está tratando de imagens, defendendo determinado tratamento, por exemplo. Né? Nunca pisou dentro da UTI, não viu o paciente grave, não passa pelo que a gente está vendo. Então, né? Ou seja, você acaba adquirindo um conhecimento fatiado de pequenas coisas ali, e você acha que tem um conhecimento enorme sobre a doença, né? E aí você vê sociedade onde tem especialistas se debruçando de noite, de dia, estudando, tentando ver alguma coisa, né? E tentando fazer o certo, e onde são taxados como, não, o cara está defendendo tal coisa, ou está defendendo isso. E a gente não, a gente defende... Exatamente, a gente defende a vida, cara. O que eu quero eu sempre digo para os meus pacientes, eu quero que você viva o máximo possível e com a maior qualidade de vida. Né? E é sempre assim. Então, dentro dessa epidemia, eu quero que morram o menos possível, né? Eu quero que as pessoas fiquem o melhor possível, eu quero que todo mundo saia muito bem disso. E então, e o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que tentar aproveitar esses espaços e vir divulgar assim, a gente tem que fazer isso. Né? Essas coisas aqui tu quer fazer, mas não vai adiantar. Né? Infelizmente, não vai adiantar. E isso tem que ser... porque senão eu começo a escutar, você vai ver o cara lá, quem escuta o prefeito de Itajaí falando, o cara pensa, nossa, né, mas aí tu vai ver um monte de trabalho sem nenhuma evidência, né, ele propondo vários procedimentos que não vai mudar nada o curso da doença. Insufração retal. Então, e aí, enfim, vamos tentar fazer o certo, né, só fazer o certo, né, tentar seguir aquilo que quem estuda isso e é especialista nisso está nos orientando. Eu estudo muito isso, mas eu não sou especialista. Trabalho com UTI há mais de 15 anos, trabalho com paciente grave, mas eu não sou infectologista, né? Então eu não estou dando a minha opinião, eu estou vendo a opinião daqueles caras que são especialistas nisso, né? Aqueles caras que estudam isso. Porque se eu tiver um dia um câncer, eu não vou pedir para o ortopedista como é que trata isso, eu vou pedir para um oncologista, ele que vai me orientar, e eu vou seguir ele, porque ele estudou isso. Né? E é assim. Então, hoje, as pessoas estão seguindo o conselho de oftalmologista, não que eles não sabem, mas dessa doença, infelizmente, eles não sabem. Né? Ou, não estou desmerecendo classe nenhuma, mas o que eu tenho que ver? Olha lá, entra no site, é aberto para todo mundo, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Intensivismo, vê o que eles estão dizendo lá. Mas aqui o Brasil, os caras... Então, entra na Sociedade Americana de Infectologia. Vai lá ver o que os alemães estão falando. Né? O que a China fala. Né? Então, tem um livro chinês lá que está falando já, um compêndio sobre coronavírus, já, porque eles já estão há 8 meses.
Ah, mas a China não quer. A China fez excelente o trabalho deles. Não interessa se é uma ditadura, se faz, mas ele fez excelente. Olha só, uma cidade do tamanho de São Paulo, Wuhan, eles conseguiram controlar tudo. Controlar, né? É verdade. Qual é a população da China? Ver qual é a mortalidade deles. Né? Então veja, mas a China estabilizou, é isso, né? O gráfico está reto. Veja o Japão, o que ele fez, né? Então é só olhar. Né? Temos muito que aprender ainda com o Oriente, né? Enfim, eu acho que ficou muito bem explanado, né? Não sei o que vocês acham. Buscamos todos os pontos, né, Matheus? Eu acredito que sim. Na realidade, essa conversa ela é demasiado extensa, porque quando alguém consegue te fornecer conhecimento e você quer sorver o conhecimento, funciona de uma maneira bem gostosa. A gente não viu o tempo passar, mas o tempo que a gente tinha, a gente já utilizou de ótima maneira. Eu acredito que numa nova oportunidade, nada nos impede de estarmos aqui novamente com o Marcelo, porque a conversa foi boa e tem muita instrução e é bom para nós, é bom para todos, né? Exatamente. Eu tenho certeza que o Marcelo deve estar pensando, putz, mas já vai acabar. E eu estou pensando aqui, caramba, já acabou e tem muita coisa que eu gostaria de saber, muita coisa que o Dr. Marcelo gostaria de falar também, né? Mas infelizmente nosso tempo é um pouco curto. Então, Dr. Marcelo, eu acho que a gente pode encerrar e eu queria que o senhor desse a sua mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem de esperança, uma mensagem até mesmo de conscientização, o que as pessoas podem esperar dessa doença daqui para frente, alguns cuidados, enfim, o que o senhor acha melhor. Bom, quero agradecer a oportunidade, na verdade, eu acho que eu fico mais feliz de estar aqui do que vocês, porque eu sou tassilense, nasci ali na Vila Fátima. Quem fez o meu parto, na verdade, minha mãe me ganhou sozinha. Daqui a pouquinho chegou a tia Santa, todo mundo conhece, né? Então, me criei aqui, né, Marco? Podia ter dito que tinha nascido no Poço Rico, o Marco, né? Tacando pedra nas casas, e eu dizendo, não faz isso, Marco. Por isso que eu dei certo aí, o Marco. Ó. E aí, mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, né? Eu quero passar a mensagem que a gente pode mudar o destino dessa doença. Cada um pode fazer a sua parte. Ficando em casa, mas eu não vou fazer um isolamento social, usando a máscara, a higiene das mãos, lavando as mãos, usando álcool gel. Se eu estou doente, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ficar em casa, se eu tive contato com vocês, eu vou pedir para vocês, olha, vocês têm que observar, vocês têm que ficar em casa. É só desse jeito. Eu posso procurar, eu como gestor, eu posso tentar investir, ao invés de eu direcionar dinheiro, eu não sei como é que está sendo feito aqui, mas se eu tivesse que investir em alguma coisa, eu ia investir só em exames, e mais nada. Né? Eu fazia exames, testar, isolar as pessoas que estão doentes. Né? Porque eu vou dizer um negócio para vocês, eu tive uma consulta, há uns dias atrás, talvez foi uma das piores consultas que eu pude ter. Uma consulta difícil, muito difícil. Eu atendi uma paciente que era aqui de Otacílio Costa, por conta de sintomas sugestivos de ser do coração, e não era nada do coração, era dor. Mas não era dor de perder a mãe, era a dor da iminência de perder o pai. E eu vou dizer que foi uma consulta que doía, porque eu sabia que a gente ia perder o pai dela e eu não conseguia fazer nada por ela. E eu não queria perder mais ninguém daqui, porque eu conheço todo mundo. Se eu não conheço, eu conheço o pai, eu conheço o tio, eu conheço alguém. E você está lá assim, eu passava todo dia, tentava passar mensagem para a família confortadora e não conseguia passar. Eu tinha uma esperança enorme de que a gente podia salvar pelo menos uma pessoa daquela família e eu não consegui. Então, é difícil. Para você como médico estar ali e fazendo o máximo que você pode fazer e não ter o resultado. Então, não adianta, gente. Se vocês entrar para lá, não é o bom resultado. Não quero ver ninguém lá no nosso lugar. A UTI é o pior lugar para vocês estar. Saiu um monte de leito. Não. Fique em casa, se cuide. Cuide dos seus, cuide da sua família, cuide do seu pai, da sua mãe. Se tiver alguém doente, oriente. A gente precisa disso, a gente precisa de empatia com os outros, a gente precisa proteger os outros. Né? Eu tenho que ter essa consciência.
Se a gente não tem recursos, se a gente é um país pobre e não tem dinheiro para investir em teste, então se eu ficar doente, eu fico em casa. E eu, como chefe, dono do comércio ou empresário, eu tenho que entender isso, porque é melhor eu perder um paciente em casa do que daqui a pouco eu ter que fechar a minha empresa. Vamos discutir o que o comércio está sofrendo. É melhor eu ter dois afastados, porque eles estão com uma suspeita, do que daqui a pouco perder todo mundo. E vai morrer mais gente, é óbvio que vai morrer. Tomara que não morra ninguém daqui, mas a gente está vendo todo dia. Nossa, teve uma semana que era todo dia, então eu não quero isso. Se cuide. Tente seguir esses conselhos, tente se esforçar para proteger os seus. Né? A nossa cidade é pequena, a gente pode fazer isso. A gente pode abafar esse caso aqui. É fácil, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos, lavando as mãos, tendo consciência. E se eu estiver doente, você médico que é daqui de Otacílio Costa, que trabalha aqui, você tem que ter essa noção também. Então, eu vou contar um caso. Teve um paciente que trabalha dentro do hospital, e ele foi no médico do trabalho do hospital, e ele estava com sintoma, e ele fizeram um teste. Não, tem negativo, pode trabalhar. E o cara, por conta própria, porque estava achando que tinha doença, fez a PCR e deu positivo. Aquele médico lá, ele tinha que ter afastado o cara já do início. O cara estava com sintoma, com teste rápido ou não, ele tem que ficar afastado. Não é essa a orientação. Então, nossos médicos aqui, se eles procurarem, tem um centro de triagem aqui, mas se eu estou com sintoma gripal, eu tenho que afastar essa pessoa, e eu tenho que, olha, mas com quem que você entrou em contato? Eu tenho que fazer essa busca ativa. É isso. Se eu fizer isso, eu vou conseguir contornar a doença. Senão, a gente só vai assistir a história natural da doença. É o que aconteceu nos lugares onde não tomaram essas condutas. É isso aí. Espero que isso contribua para que a população se conscientize. Fiquem em casa, usem máscara, usem muito álcool em gel, saiam somente o necessário, só quando precisar, em casos especiais. Permaneça em casa, cuide dos seus parentes, cuide dos seus pais, dos seus filhos. Enfim, vamos tocar isso, porque eu acredito que não é de hoje para amanhã que essa doença vai se acabar, mas temos que fazer a nossa parte, né? Então, Marcão. Muito obrigado, Marcelo, uma vez mais, né? É uma honra ter você, repito, é uma honra ter você aqui hoje, né? Prata da casa. E vamos seguir o conselho, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento social, porque o assunto é sério, gente. Matheus? Muito obrigado a todos, obrigado por ter permanecido conosco esse tempo, por ter também dividido essa experiência maravilhosa conosco. Marcelo aqui nos derramando conhecimento e nos esclarecendo muitas questões que são suas, que são nossas, que são do nosso cotidiano. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e semana que vem tem mais. Contraponto para vocês, hein? Contraponto.